que estarão conosco. Ana, grande prazer, muito obrigado. E hoje, uma noite muito especial aqui para nós, né? Falaremos de diversidade, inclusão e empreendedorismo. Olha só que coisa interessante, né? 3 temáticas. Acho que cada temática dessa dá um MBA, né, Ana? O que você acha? Sem dúvida, muito mais. Informação e possibilidades que não acabam. Perfeito. Eu vou fazer a introdução da sua mini bio, para que todos fiquem na mesma página, para te conhecer, quem não conhece, para quem já te segue, entender a sua caminhada até os dias atuais. E é um excelente prazer aqui conversar contigo. A todos, Ana Minuto é a nossa convidada, ela é empreendedora, palestrante e ativista social, graduada em Sistemas de Informação e MBA em Gestão de Serviços de TI, com ênfase em IT/IL, pela FIAP. Leadership Promoting Women's Political and Economic Empowerment, pelos Estados Unidos, e mestre em Diversidade. Ela atuou por 25 anos na promoção de equidade racial e gênero, combate ao racismo e à violência doméstica, através da associação Fala Negão, Fala Mulher, onde gerenciou e implantou projetos que atenderam milhares de pessoas com parceria com a Prefeitura de São Paulo, Organização das Nações Unidas, Unesco, Unicef, OPAS, OMS, UNFPA, dentre outros. Através dos trabalhos realizados, recebeu prêmios Teodosina Ribeiro e Plataforma dos Centros Urbanos Unicef. Fundadora da Minuto Consultoria Empresarial e Carreira. Ela auxilia empresas a ampliarem a consciência sobre diversidade através do desenvolvimento humano, autoconhecimento e sensibilização para que estas criem esses ambientes inclusivos no trabalho e que sejam mais equânimes, lucrativos e divertidos, né? Todos temos que ter essa gana de criatividade também e diversão, né? Para a gente gerar mais resultados positivos e que nós sejamos aí melhores indivíduos e melhores empresas. Acho que, como eu gosto muito de falar, a diversidade, ela traz esse quê de entender o próximo, mas você se entende também. Eu acho que, primeiro, para entender a diversidade, você tem que se entender o autoconhecimento. Eu acho que essa palavra que você já colocou na sua mini bio e pratica, acho que é muito importante, porque não adianta nada a gente falar de diversidade se a gente não nos compreendermos, né? Acho que tudo começa pelo indivíduo e aí vai para o grupo, vai para a sociedade. Mas, de fato, a gente também tem que entender os vieses de pensamento e a cultura, seja ela de uma sociedade e de uma empresa. Então, se a gente falar de diversidade, ao meu ver, e até você pode corroborar ou falar de uma outra vertente, mas eu acho que diversidade, ela é uma palavra que, sim, engaja, motiva, mas tem que ser compreendida, tanto no indivíduo, né, no cerne menor, para um cerne maior, né, tanto no micro quanto no macro. Antes da nossa conversa, eu li rapidamente um estudo da McKinsey, que saiu agora em maio de 2020, que fala justamente de como as empresas que têm ambientes diversos e ambientes inclusivos, né, na diversidade como um todo, equidade de gêneros, raça e pessoas de backgrounds diferentes, elas trazem resultados expressivos, principalmente no meio financeiro, né, que todas as empresas, querendo ou não, num cenário capitalista, prezam pelo retorno financeiro. Então, dado essa análise de que ambientes inclusivos e diversos trazem, sim, oportunidades financeiras, mas, de outro modo, também trazem olhares e vieses cognitivos das pessoas que não prezam, às vezes, por colocar isso em prática, que falam que não faz parte daquilo, ou que carecem de entender toda essa vertente que, de fato, faz sentido para uma empresa ou para uma cultura organizacional. Ana, como que você vê isso nos dias de hoje, em que nós enfrentamos, infelizmente, racismo, pessoas que não corroboram com a diversidade até na sociedade, né, com o movimento LGBT e outros nichos, e outros segmentos, e outros modos de vida? O que você olha dessa perspectiva das pessoas questionarem o próximo, mas fazendo isso não mesmo se entendendo, né? Não sabem quem são e colocam
vieses de racismo e de crítica no outro. Como que você vê isso numa sociedade como a nossa ou como em outra, né, na perspectiva mais global? Primeiro a gente precisa... Eu sempre gosto de destacar, Matheus, que existe um histórico, né? São 500 anos onde a mulher é objetificada e o negro, ele sofre por racismo. Então, nada que está acontecendo hoje é novo. E a gente precisa lembrar que a nossa sociedade, principalmente a brasileira, ela foi criada com essa ilusão de que os brancos, ou quanto mais claro você for, melhor você é que negros e índios. E isso foi programado desde quando os meus vieram aqui no início até hoje. Você vê isso através de revista, você vê através da TV, você vê através dos assuntos, você vê o caso dessa menina de 10 anos, que é um absurdo, e os fundamentalistas culpam a menina e praticamente o culpado está ileso. Então, quer dizer, a gente percebe como uma sociedade se entende através da história, né? Então, quando você fala hoje, quando você pergunta para uma sociedade brasileira quantos são racistas, né? Se o Brasil é racista, 90% fala que o Brasil é racista. E quando você pergunta quem é racista, nem 20% responde que você tem um desafio. E o desafio é do reconhecimento de que nós somos um país racista, logo, a maioria de nós tem práticas racistas. Então, os brancos são práticas racistas e negros, se isso acontece, são práticas discriminatórias. Então, quando a gente entende o tempo, entende a história, nós conseguimos entender por qual situação nós estamos passando no momento. Quando a gente fala de diversidade, não é diferente. Então, não dá para eu falar para uma pessoa que foi criado, né, e programado para uma determinada coisa, que um dia para o outro ela tem que me aceitar. Mas existe uma responsabilidade dessa pessoa em me respeitar, que são coisas distintas. Porque eu acredito que o maior desafio, Matheus, é essa ilusão de que todo mundo tem que gostar de todo mundo. E isso não vai acontecer numa sociedade. Nós estamos falando de pessoas que se juntam em grupos, que fazem o mundo acontecer das suas formas. A questão toda é qual o respeito em relação às várias formas de pensamento. Quando a gente pensa em diversidade, a gente não fala de diversidade só racial. Então, a gente tem um desafio no país que é desmistificar isso, né? Porque quando fala em diversidade, acha que está relacionado a preto. E está relacionado à ação social. Não tem nada a ver. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando o quê? Hoje, nas empresas, a gente tem 4,7% de negros que são líderes. Hoje a gente tem 37% de mulheres que são líderes, mulheres brancas. Então, assim, como é que você quer criar negócios criativos, inovadores, relacionados ao momento atual, se essas pessoas não estão representadas dentro da sua empresa? Não tem como. Então, quando a gente fala de diversidade, nós estamos falando de culturas diferentes, visões diferentes, pensamentos diferentes, religiões diferentes, né? A gente está falando de faculdades diferentes, a gente está falando de etnias diferentes. Então, quando a gente pensa em diversidade, a gente pensa aí num vasto campo de inclusão de pessoas que não são iguais. Por mais que falem, porque os homens brancos são todos iguais. Não são pessoas únicas e singulares. O que define são hábitos e comportamentos. Os comportamentos e os hábitos podem ser parecidos, mas não são pessoas iguais, são singulares, cada um tem sua digital, cada um tem sua subjetividade. Então, quando a gente pensa no negócio, e é o que eu digo sempre, uma empresa não tem que fazer diversidade só porque é bonito, ela tem que fazer diversidade porque tem que gerar dinheiro para ela, sim, porque é uma empresa, senão seria uma ONG, mas ela pode fazer dinheiro para ela e trazer muito mais gente para a roda para criar o que a gente diz aí, a equidade, para criar ambientes mais igualitários, principalmente quando a gente fala de financeiro. Então, nós precisamos, primeiro, e você falou muito bem, é uma coisa que eu trabalho muito, que é a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento traz para a gente consciência, né? Consciência do que é certo e do que não é. Então, se você quer ser bem tratado, você vai tratar uma pessoa mal se você tem consciência? Não. Porque você não gostaria de ser maltratado. Agora, se para você tanto faz qualquer situação, você também vai fazer isso com o outro.
Então, quando a gente pensa em diversidade, pensa em inclusão, pensa em trazer mais gente para a roda, a gente está falando que a gente vai ter que se desapegar do que a gente foi ontem. Né? Então, ontem para você era natural fazer piadinha com mulher. Hoje, você olha e fala, putz, já não faz mais muito sentido, já é um ambiente que não... E a gente precisa levar em consideração que o viés inconsciente, ele vai existir sempre para qualquer um de nós, até a gente tomar consciência sobre ele. Né? E essa é a nossa responsabilidade. Aquela história de que vai ficar todo mundo bonzinho, todo mundo legal, todo mundo vai gostar de preto, todo mundo vai gostar de mulher, todo mundo vai gostar de LGBTQI, isso é ilusão. Ninguém tem que gostar de ninguém. O que as pessoas precisam fazer é respeitar. Porque quando você respeita, você começa também a entender o outro. Né? Porque eu gostar, eu gosto porque é meu amigo. Isso não quer dizer que eu não vou repetir com outra pessoa a mesma discriminação. Né? Eu não faço com meu amigo porque é meu amigo, mas se for uma pessoa parecida, com certeza eu vou fazer. Então, nós precisamos, a gente está passando por um momento revolucionário, né, da nossa história. E isso acontece de quem gosta de história, acontece de tempos em tempos. Quando o mundo está no caos, a história e o universo e a natureza, ela vem dar uma chacoalhada na gente para falar, olha, o caminho está errado. Né? Então, eu não sou de história, nem estudo, mas a história ajuda a gente a entender. Né? Por que a gente chegou neste momento? A história ajuda a entender porque a Amazônia tem tanto fogo. A história ajuda a gente a entender porque só os pretos estão... Mais de 60% dos desempregados são negros. A história nos ajuda a entender porque na pandemia os que estão passando por mais desafios são mulheres, PCDs e LGBTQI. A gente sempre teve a margem. Então não existe nada de diferente. O que existe tem uma situação que aumentou e demonstrou o abismo social que nós vivemos. E eu sempre digo, e sempre dizia que era necessário fazer a distribuição de renda. Mas ninguém quer fazer. Ninguém quer sair da sua zoninha de conforto para fazer. E agora, com a pandemia, fomos obrigados a fazer. Né? Ainda vai ter que fazer muito mais distribuição de renda para que a gente consiga ter, no mínimo, uma entrega de trabalho positiva. Né? Então, a gente vai percebendo o quanto a gente vai avançando enquanto ser humano no aprendizado, mas que requer uma vontade, Matheus. E essa vontade, ela tem que vir de você. Por mais que eu fale, que eu explique, que eu diga, você vai precisar vivenciar a diversidade. Não dá para falar que você faz diversidade cumprimentando um amigo no seu trabalho ou na sua empresa. A diversidade tem que ser vivenciada, porque quando você vivencia, você entende. Quando você entende, você vê as coisas que são incomuns. Quando você vê as coisas que são incomuns, a pessoa acaba se tornando mais próxima de você. Né? Então a gente foca muito nas diferenças e não foca nos iguais. A gente tem muita coisa igual, independente da etnia. Somos seres humanos. Interessante, eu gostei dos pontos que você citou. Primeiro, a questão de respeito. De fato, acho que uma sociedade ou um indivíduo não vai para frente se não entender a se respeitar, a respeitar o próximo. Acho que em momento evolutivo, digamos, de desenvolvimento como pessoa, eu acredito muito nisso. Então, nos respeitamos, vamos respeitar o próximo, e isso em comum acordo, de fato, leva uma sociedade melhor. O que eu acho que está muito... Tá numa linha bem complexa e difícil nos tempos atuais, que eu acho que essa palavra, infelizmente, não tem sido adequada ao dia a dia, né? A gente vê os casos recentes que vem acontecendo, mas também eu quero salientar uma coisa. Não adianta a gente querer resolver temas complexos e temas até históricos, como você bem citou, de um dia para o outro e querer resolver tudo de uma única vez. Então, eu acho que esses movimentos de entender os pretos, de entender os nichos de LGBTQI, de entender os contextos de pessoas em áreas afastadas, de tribos e etnias diferentes, eu acho que começa por aí. Né? Se você tem esse autoentendimento de que você se pertence a determinada grupo, determinada situação, é ótimo, porque você já tem aquilo com você, a sua palavra é mais forte, você consegue trazer. Mas eu acho que também a diversidade de sinergias, né, de pensamentos, também fará com que você traga essa solução de melhor maneira possível. Então não é porque a pessoa é preta, não é porque a pessoa é gay, é lésbica, é branco, é asiático, que elas não pensarão em comum acordo para solucionar determinado assunto. Eu acho que a gente está muito difuso, muito
afastando, né, essas tribos, sendo que a gente é um grupo, né, como sociedade, como humanos e como país, no caso, né? Então, eu acho que se a gente começasse a se respeitar nesse caso e entender essas complexidades desses problemas, primeiro local, acho que começa pelo local onde você está, como que você pode melhorar o seu local, né, o seu redor, e depois ir fazendo isso se tornar maior e melhor, né? Porque se nós não tivermos esse momento de parar, pensar, se questionar de como a gente quer um mundo melhor e, para isso, nos unirmos, nos darmos as mãos, obviamente, como você disse, a gente tem confrontos de pensamento, e é ótimo, eu acho que tem que ter, mas não no sentido de faltar com respeito. Quando essa palavra falta, quando essa palavra está ausente nos dias atuais, nas nossas ações, como você bem disse, eu acho que a gente se perde, a gente, nos casos que tivemos, acabamos cometendo crimes, e é isso que, dessa ilegalidade, a gente não pode afirmar que a gente quer para um país melhor, para uma sociedade melhor, né? Então, eu acho que, entendendo esse macro contexto, e entendendo esse problema, mas trazendo para o local, trazendo para o micro e criando grupos que se comportem para solucioná-los, eu acho, a minha perspectiva é que a gente consegue ir resolvendo aos poucos, mas que isso será resolvido em 2, 3, 4, 5 gerações, não é algo que vai ser de um dia para o outro, né? O que você acha a respeito disso? E o que a gente precisa ter muito escurecido, muito esclarecido, é que é história. Então, se você pensar 500 anos atrás, como os meus vieram para cá, você falava, não vai ter jeito. É igual quando a gente fala do Brasil agora. Ah, não vai ter jeito. Mas vai ter jeito, porque nós somos seres humanos e vamos evoluindo. Então, o que a gente precisa entender é que tudo é um processo, né? Então, a gente passou por 500 anos de discriminação e de uma hora para outra todo mundo acorda e fala, ah, não sou racista. Não tem como. Então, o que acontece? O que faz a gente ir para o próximo nível mental é informação. Então, quanto mais você estuda sobre um determinado tema, melhor você fica nele. Mais consciência você tem, mais entendimento você tem do seu entorno. Então, para mim, tudo começa a partir da sua consciência de que você precisa fazer a diferença, né? E essa diferença é estudando, é indo atrás de informação, é pesquisando, porque aí você vai mudando o seu repertório, vai aumentando o seu repertório. Depois, o segundo, não acredito que nada acontece sem o coletivo. O mundo avança através do coletivo e ele também é destruído através do coletivo. Então, o ser humano não foi feito para viver sozinho, o ser humano não foi feito para viver distanciado. É um grupo. Então, apesar da pandemia trazer para a gente novas formas de nos relacionarmos, ela muito mais nos uniu do que nos separou, porque a gente começou a enxergar coisas que a gente não via. Então, tinha gente que trabalhava de segunda a segunda, nem filho via. Agora tem que estar em casa, estar com o filho, cuidar de casa, fazer tudo ao mesmo tempo e, apesar dos desafios, estamos nos virando. Então, para mim, a questão do indivíduo, da minha responsabilidade, do entendimento do que eu quero para o mundo, né? E o que eu quero para o mundo conta com a minha família, conta com o meu filho, conta com a minha filha. E essas perguntas que a gente tem que fazer. Será que é esse mundo que eu quero entregar para o meu filho? Ou para minha filha? Será que é um mundo com desigualdade tal que por mais que minha filha estude, ela nunca vai conseguir ser uma diretora? Se você parar para olhar o seu mundo, você vai começar a se questionar e vai começar a fazer as mudanças que você percebe que você pode fazer. Todos nós somos agentes de mudança. A pergunta é o quanto você está disposto a se movimentar para isso. Né? Não existe nenhum ser humano que não seja um agente de mudança. Todos nós somos, porque a partir do momento que a gente se organiza, a partir do momento que a gente se olha, nós também conseguimos mudar o nosso entorno. E quando a gente fala de diversidade, que é um tema muito antigo, mas muito novo, quando você fala de colocar em prática dentro das organizações, tem uma pesquisa da Deloitte que fala sobre as tendências, né? Então, ela fala sobre uma primeira tendência, que é a questão dos talentos. Hoje, com a forma de estudo, com empresas que têm mais de 5 gerações, com a questão de você não precisar mais estar dentro de uma escola, ou estar dentro de uma faculdade para aprender, isso demonstra que a forma de estudo e talentos está mudando.
E aí, como é que a sua empresa vai estar ou vai ser atraente para esses novos talentos? Então, eu vou dar um exemplo básico. Eu coloquei um post no meu LinkedIn do Vinícius, que um crânio, o cara criou uma máquina através do celular velho, computador, sabe Deus da onde, o cara foi o melhor e ele não foi aprovado simplesmente porque não tinha uma máquina e não tinha um celular. Então, a gente vê o quanto está distorcido a questão de valores em relação ao ser humano. Então, em tudo que a gente fizer, o ser humano é o centro. E se a gente não conseguir olhar isso, nós não vamos captar bons profissionais para as nossas empresas. Porque o que acontece, as pessoas vão ampliando o seu conhecimento. Então, hoje, se você tem uma empresa, você pode trazer uma pessoa da Índia para trabalhar na sua empresa. Trazer via WhatsApp, trazer via Skype, trazer via Meeting. Você não precisa mais que a pessoa esteja dentro da sua empresa. Ela vai te entregar de qualquer jeito. Uma outra tendência que se fala é dos mercados, né? Então, até 2025, vai aumentar o número de classe média. E isso vai se dar na Índia, na América Latina e na África. Então, os cinco países que mais crescem os 5 países que mais crescem no mundo são africanos. Automaticamente, a forma de compra, a forma de entrega, a forma de como você está fazendo ou entregando o seu serviço hoje vai ser influenciado e pode ser que essa pessoa não compre de você. E você vai ter que adequar o seu mercado a isso. A outra, deixa eu ver, falei 2, né? A outra, deixa eu ver se eu lembro. Essas 2. A outra é a questão de nicho de mercado mesmo, né? Então, quer dizer, esses mercados eles vão diminuindo. Então, quando a gente pensava na pandemia que tinha grandes empresas, elas tiveram que diminuir, elas foram diminuindo. E quem tinha um restaurante que tinha 100 lugares, quem estava vendendo na pandemia? A tiazinha que entregava o lanchinho porta a porta. Então, a gente percebe também que do macro, nós viemos por menos, por menor. E o que a gente fez com isso? Diversificou. Então, hoje, as tecnologias é um terceiro. Já foi aprovado que o iFood vai poder entregar com drone. Olha, coisas inimagináveis há tempos atrás. Não sei se você assistiu os Jacksons. Você olhava para aquilo e falava, não é possível, imagina que coisa louca. E hoje está arrumando para aquilo. Né? Então, como é que a gente, através das mudanças de tendência, e eu gosto muito de tendência, quando eu falo em empreendedorismo, como é que o empreendedorismo brasileiro pode se atualizar a ponto de estar de acordo com essas tendências? Amanhã, por exemplo, eu vou fazer uma palestra no Google, eu vou falar sobre autoliderança para os negócios. Só que assim, 75% das empresas que estão com problema financeiro na época da pandemia já estavam antes. Casais que estavam com problemas de relacionamento já estavam antes. Então, nada que aconteceu na pandemia é novo. O que mudou foi o nosso olhar em relação a coisas que nós não queríamos ver. Então, quando a gente fala de expansão, quando a gente fala de diversidade, a gente fala que nós não estamos preparados. Muitas pessoas tiveram alternativa de se preparar para a tecnologia e não o fizeram. E aí pagaram o preço. Que é isso? Quem não conseguiu se reinventar, quem não estava de olho no que estava acontecendo, quem não se atualizou, ou quem achou que o seu negócio era único e que ele ia viver para a vida toda, tinha um mindset fixo em relação a empreendedorismo, caiu. Então, o cara da Airbnb também falou, 12 anos construindo para acabar em dias. E aí, é isso o mercado, isso é empreendedorismo, isso é o mundo, não existe nada fixo. Tudo é uma passagem. Mas aí a gente se apega àquele lugar quentinho e fala, agora enriqueci, agora eu tô... E não é isso, e a vida ela é uma construção diária. E o que você está construindo enquanto empreendedor, o que você está construindo enquanto diversidade e inclusão, o que você está construindo enquanto esposo, enquanto esposa, o que você está construindo enquanto pai. Então, a sociedade só é um reflexo de todos nós. Então, independente de qual é o resultado dela, algo de nós está ali. E o que será que nós precisamos melhorar
para que realmente faça sentido, para que realmente a gente possa ajudar outras pessoas. E o processo é sempre o mesmo. A gente sempre precisa do respeito para poder manter relacionamento, para poder manter negócio, para poder manter amigos. E o quanto a gente se respeita e respeita o outro, a ponto de entender que a gente não precisa ser igual, que a gente não precisa se gostar, mas que a gente tem um objetivo e que, em conjunto, apesar das divergências, a gente pode encontrar um caminho para o crescimento. Então, eu acredito muito nisso. É muito interessante, você citou o fato de como a pandemia vem acelerando as soluções, né? Então, muitas coisas que às vezes demorariam até, ouso dizer, anos para serem aplicadas no dia a dia das corporações, das empresas ou das pessoas mesmo, né? Em pequenas ações. Agora, as rotinas mudam, o jeito de se relacionar muda, mas a essência continua, né? Eu acho que a gente fala que as empresas mudaram e fizeram as coisas rápido, se tornaram empresas já ágeis, né, com lideranças 1.0, 2.0, 3.0, agora 4.0, mas a essência continua. Se a cultura da empresa, se a pessoa, falando como indivíduo, não se respeita, como novamente a gente volta a pontuar, e se a cultura da empresa não estiver adequada a realmente, desde o início que foi fundada, a entender que diversidade e inclusão de pessoas trazem melhores resultados, trazem ambientes de colaboração e possibilidades de inovar em questão de pensamentos críticos e diferentes uns dos outros. Não adianta pintar uma logo de cor mais escura ou colocar uma logo em arco-íris e falar que está inclusivo de um dia para o outro, o que eu acho que foi o que o mercado ainda está com esse marketing e está fazendo muito. E acho que, ao meu ver, trazendo a colaboração para o tema de empreendedorismo, eu acho que muda um pouco a perspectiva das soluções para clientes e para pessoas, e a gente muda a chave com clientes e com pessoas. Então, ao invés de fazer para, é fazer com. Eu acho que esse jeito de olhar, né, o com significa entender através de feedbacks, estar imerso naquela situação. Empresas de negócio de impacto, por exemplo, irem em locais onde a base da pirâmide está residindo, ou a pessoa que já vive aquilo, por exemplo, Eduardo Lira fala muito bem, e é um grande empreendedor social brasileiro, que teve um caso, né, de se desenvolver e está naquele cenário, assim como milhões de brasileiros estão. Eu, pessoalmente falando, estudei negócio de impacto, vivi em alguns momentos em favelas em São Paulo, identifiquei alguns problemas, e conversando, acho que é rico demais essa troca, né? Mas é óbvio, eu como pessoa, indivíduo, classe média, branco, eu não vou ter uma problemática social como você pontuou, histórica, né? No cerne da nossa sociedade. Só que vem de mim, vem de você, vem de nós como sociedade mudar isso, né? Mudar essa negativa nossa de ver esse racismo que está ainda, infelizmente, na nossa sociedade, né? Essa diferença. As diferenças são importantes, as diferenças são boas, a gente tem que multiplicar essa diferença, mas voltando no sentido do respeito, né? Acho que homens, mulheres, gays, lésbicas, pretos, brancos, asiáticos, eu acho que o nosso país é um país multicultural, com multietnias. Acho que isso que torna mais lindo, né? A nossa história nos fez. Tá, a gente sofreu no passado, ainda sofremos, mas será que a gente vai querer continuar sendo desse jeito no futuro? Eu espero que não. Eu espero que a gente possa nos tornar melhores, né, mais autocríticos, mais empáticos, porque se a gente continuar do jeito que está, identificando... Claro que são micro pessoas e micro momentos, né? São baseados numa população gigantesca. A gente tem esse racismo, alguns mais delegados à mídia, outros menos, mas a gente tem que querer e fazer acontecer, que vai ser uma jornada rumo a um país melhor, mais inclusivo. E, óbvio, a gente não pode, eu acho que é difícil comparar, a gente não pode se comparar a países europeus, a países que são de primeiro mundo, porque é outra realidade, é outro contexto, são histórias diferentes, né? Você bem citou os países africanos, não tive a oportunidade de visitar, mas estudo
o contexto de Ubuntu, de grupo, de sociedade unida, independente de ter ou não ter, é ser. Então, acho que a gente tem que trazer para um contexto atual de que, poxa, como nós somos como pessoas, né? A gente talvez não tenha um melhor smartphone, um melhor contexto de posse, mas nós somos aquele indivíduo. E acho que com uma essência identificada, com autoconhecimento identificado, com vontade de estudo e crescimento, você pode se tornar uma pessoa melhor, que seja uma pessoa que influencie outros no seu grupo dessa maneira com que eu citei, que é o Eduardo Lira, né, que vivia numa sociedade, num ambiente de violência e de tráfico, e falou, não, espera lá, eu posso ser melhor que isso, e eu vou fazer com que outras pessoas também sejam, identifiquem suas oportunidades, identifiquem suas potencialidades, né? Eu acho que você tem feito isso muito na sua vida, e acho que muitas outras pessoas necessitam fazer isso, de se questionar como ser melhor pessoa primeiro, porque depois os resultados virão certamente. Sim, com certeza. E é um processo, né, Matheus, que a gente não foi programado, não foi organizado para isso. Então, o homem foi programado para não sofrer, para não reclamar, foi programado para ser provedor, aconteça o que acontecer, você tem que se virar, e a mulher foi criada para ser submissa, ficar dentro de casa e cuidar de filhos. Então, a gente vê essa reprodução disso em todas as nossas relações até hoje. Então, é o que eu digo sempre, o autoconhecimento, ele permite que a gente questione paradigmas que para a gente não faz sentido. Então, se você, para além disso, dá para a gente autonomia. Autonomia de ser responsável pela nossa caminhada, autonomia por ser protagonista da nossa história. É disso que a gente está falando. Porque quando eu não terceirizo a minha responsabilidade, quando eu entendo que eu tenho práticas racistas, no caso de brancos, entendo que não conheço o assunto, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que estudar, e que sou responsável por fazer, em conjunto com a sociedade, um mundo melhor, automaticamente você se organiza para que as coisas aconteçam. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando, vou parar de terceirizar a responsabilidade e vou fazer a minha parte. Não interessa se ela é pequena, se ela é grande, se ela é no meio, se ela funciona bem, se ela funciona. Interessa que ela existe, e quando eu me proponho a fazer a minha parte, a cuidar do meu quarto, que é o que eu falo, os jovens querem mudar o mundo, mas não arrumam nem a cama, aí fica difícil. Né? Aí você quer ir fazer lá fora, fazer acontecer, mas dentro de casa você não consegue criar a questão do respeito, a questão de fazer junto, a questão de ajudar, a questão de colaborar dentro de casa. Então, quer dizer, a gente tem que sair do mundo. Eu preciso mudar o mundo, eu preciso ser. Como é que o povo diz agora? Propósito, eu preciso de um propósito, eu preciso. Cara, faz o mínimo, cuida de você, se organiza, se autoconheça, verifique quais são os desafios que você enfrenta todos os dias em relação aos preconceitos que você tem em relação às outras pessoas. E é uma ilusão achar que o racismo vai terminar, que o preconceito vai terminar. Somos seres humanos, o que a gente faz é evoluir. Então, hoje a gente tem preconceito contra LGBTQI, contra preto, contra índio. Amanhã a gente vai encontrar outra coisa para olhar, para dizer que nós estamos... Por quê? Porque é isso o mundo. A gente vai evoluindo com o passar do tempo, a gente vai evoluindo com as organizações, a gente vai evoluindo com a vida. Então, quando a gente tem esse entendimento de que só vai acontecer a mudança quando eu for a própria mudança, quando eu for a própria transformação, nós nos tornamos responsáveis pelas coisas que acontecem. E o outro processo, quando a gente fala de empreendedorismo, é que nós precisamos mais de empreendedores sociais. Então, empreendedorismo é lindo eu ter o meu negócio, mas eu preciso ser um empreendedor social no sentido de entender que se eu tenho um negócio e esse negócio é local, eu posso ajudar as pessoas através de algumas ações. Porque quando a gente fala de empreendedorismo social, a gente está falando que a gente vai criar algo que vai servir para mim, sim, mas que vai ajudar outras pessoas. E pode ser qualquer empreendimento. Não precisa ser um empreendimento que atenda a essa pessoa. Empreendedorismo é empreendedorismo. E se você é empreendedor dentro da comunidade, você vai ser empreendedor fora da comunidade. E o empreendedorismo, ele tem que ter essa autonomia de tomar decisões e ser responsável quando as coisas não derem certo. Então, hoje, quando a gente fala em pandemia, eu tenho muitas pessoas que tinham seus negócios e que simplesmente aconteceu a pandemia,
Ah, mas vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Não fez nada e agora, depois de 6 meses, está reclamando que está duro, ou que não tem trabalho, ou que as coisas não estão acontecendo. Mas você esperou 6 meses para entender? Sendo que tinha tendência, sendo que tinha reportagem, sendo... Entendeu? Então, assim, nós como empreendedores, a gente precisa tirar o chapeuzinho de funcionário. Você acha que a gente tirar... Você acha que a sociedade, assim, a cultura brasileira como um todo, se a gente colocar a parte de criatividade, né, analisando empreendedorismo, a gente é muito bem citado, né, em âmbito global, que o brasileiro é criativo, é inovador, mas em questão de fazer, colocar a mão na massa, realmente fazer, você acha que ainda a gente deixa a desejar e coloca a culpa em muitas outras coisas, no caso, que você bem citou, a pandemia? Quando a gente fala de ser criativo, né? Esse criativo, ele é coordenado? Esse criativo é o que faz a diferença ou o criativo é porque eu não tenho outra alternativa? E aí eu preciso... Porque assim, para mim, a criatividade está relacionada a um campo profícuo para isso. E a gente fala de relacionamento, a gente fala de saúde, a gente fala de comer, de beber, de dormir. A gente fala que hoje mais de 70% das pessoas que empreendem por necessidade. Mas será que se essas pessoas não tivessem essa necessidade, será que a gente ia ser tão criativo assim? Então, quando a gente fala de criatividade, tudo é lindo falar, ai, que a gente é criativo, somos os mais criativos do mundo. Uhum. Criatividade que traz grana. Criatividade que realmente ajuda a comunidade. Que tipo de criatividade que a gente está falando? Se 99% das startups morrem no primeiro ano. 99%. E a gente tem milhares de startups abrindo todos os dias. Então, o nosso país, a gente vive num ilusódromo. Sabe assim? Somos os mais criativos, somos os que mais abrem empresa, somos os que mais têm CNPJ. Agora, quanto efetivamente consegue sair da linha da pobreza? Quantos efetivamente conseguem empregar uma outra pessoa? Quantos efetivamente conseguem criar a ponto de impactar, no mínimo, quem está ao seu redor? É disso que a gente está falando. Então a gente vai muito para cima. Nossa, coisa linda, somos criativos. Você cria. Agora, e a execução para isso? Como é que é essa execução? Quantas ideias você tem que acabam morrendo e que você não executa? Então, eu sou muito questionadora em relação a todos esses jargões que são dados para a gente. Ok, criativos, mas qual o resultado que essa criatividade está me trazendo? Ok, trabalhamos muito, tá, mas qual o resultado? A gente ainda tem a visão e as práticas escravocratas em tudo que a gente faz. Então a gente ainda acredita em uma carteira profissional e que não tem problema nenhum. Porque a gente precisa de empreendedor, precisa de quem trabalha para essas empresas. Mas assim, o quanto eu posso ser autônomo, mesmo tendo a minha carteira, no sentido de trazer novas possibilidades. No sentido de realmente criar uma mente mestra para que as coisas avancem. Então, são muitas histórias, nossa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, quando mais de 70% da população, mais de 50% da população recebe R$250 por mês. E dizer que um ser humano consegue sobreviver com R$250 por mês é, no mínimo, um sacrilégio. Então, quando a gente fala de pessoas que ganham mais de R$5.000, a gente está falando de 15% de uma população de 210 milhões de pessoas. A gente precisa olhar a economia. A economia é uma pirâmide grandiosa e que pensar que 2% é que 2, 3% da população que são milionários. E são milionários porque só eles trabalham? Não, são milionários porque muitos vieram de 500 anos atrás, explorando quem estava aqui. Então é fácil você dizer que é milionário, recebendo herança. E herança sabe de Deus aonde veio. E aí não é questionar se está certo ou se está errado. É para a gente pensar o que efetivamente a gente está fazendo com tudo que a gente tem.
que tipo de criatividade eu estou tendo, que tipo de ação eu estou tendo para ter uma vida melhor e gerar vida melhor para outra pessoa. Porque eu, enquanto mulher preta, se eu consigo contratar outra mulher preta, eu estou ajudando com certeza não só a mim, eu estou ajudando uma comunidade. Se eu sair da pobreza, eu ajudo outras pessoas saindo da pobreza. E isso é uma coisa que é muito relacionada à mulher, porque ela pensa sempre no todo. Então, como seria se a gente parasse um pouco de ilusionismo, olhássemos para a realidade, olhássemos para a situação como ela é e resolvêssemos o que é real? A gente passa muito tempo resolvendo coisas que nem existem. Mas coisas que são reais a gente não consegue. Porque dá trabalho. E a gente precisa sair da questão de acreditar que trabalhar 8 horas por dia, ou 10, ou 15, ou 20, te faz uma melhor pessoa, um melhor profissional. Tudo é relacionado a quanto você usa, é como você usa o seu tempo. Né? E o que você faz com ele. E cada vez torna algo mais valioso, né? Cada vez as pessoas estão dando mais ênfase nisso, né? De que acordando realmente, porque a vida é uma só e que o tempo é um bem que todos têm, né? Todos realmente, assim como não é a questão do dinheiro, a pessoa, se a gente vai comparar, a pessoa tem mais, tem menos, legal. Agora, tempo todos temos igual, né? Levando da premissa que todos somos humanos, nós temos o mesmo tempo. Então é algo que a gente realmente tem que gerir de uma maneira com que nos faça bem e não demonstre, poxa, eu tenho que trabalhar mais, só que você está sendo mais produtivo, você está se divertindo com o processo, porque o trabalho já é algo que o próprio nome remete a coisas muito ruins, né? E vem da história realmente, o que você comentou, a história do nosso passado, que é muito triste, e até os dias de hoje a gente usa essa terminologia trabalho como algo de fato que é um peso na nossa consciência diária. Mas se faz melhor, né? Acho que empreendedorismo, que é muito ligado à paixão, que a gente falou aí, a questão do propósito, mas acho que também tem, obviamente, essa questão de retorno para a sociedade, como que você traz esse legado, como que você está se colocando a fim de fazer algo melhor, seja para você, né? Para mudar a sua realidade, para atingir seus objetivos, mas para uma sociedade melhor. E eu acho que para atingir isso, como foi comentado aqui, por uma pessoa que está nos vendo, é educação. Eu sempre pontuo que educação é a chave para a mudança. Educação no sentido de procurar informação, educação no sentido de entender como que as pessoas se relacionam e como você está se relacionando com elas, no sentido de colocar as boas práticas do respeito que a gente citou e vem citando, e acho que de fato é uma palavra-chave nos dias de hoje, para que você se torne um empreendedor melhor, um pai, uma mãe, um ser humano melhor, né? E isso vá criando um senso de positividade, né? As pessoas com pensamento otimista, com ações otimistas, vão captando mais, porque infelizmente a gente falou de viés cognitivos, o ser humano dá muito mais ênfase, cerca de 10 vezes mais ênfase nas notícias negativas do que nas positivas. Então imagine nós tendo que ter 10 vezes mais trabalho no momento de cansaço, no momento de dificuldades, ser otimistas, né? Claro, nós somos seres humanos, nós somos emocionais, é difícil, a gente passa por coisas na vida que são um baque, uma barreira, mas a gente tem que ser, eu acredito muito nesse mindset de crescimento que você citou, né, de estar expandindo a mente, expandindo as ações, expandindo as oportunidades, e acho que o pensamento positivo, né, as ações positivas podem confirmar isso. O que você acha sobre o poder do pensamento, Ana? A gente já passa essa pergunta para você e chegando quase ao fim do nosso bate-papo, então eu gostaria que você colaborasse em relação a isso. Como que você vê o poder do positivismo para as nossas ações como empreendedores ou como pessoas? E logo após a sua colaboração, já puxando um gancho para tudo isso que a gente discutiu, para uma mensagem final.
Primeiro eu acredito plenamente, porque eu estudo isso, né, que você é o que você pensa, né? Como você também é o que você come, como você também é seus comportamentos. Então, se verificarem no meu feed, eu falo que tá desafiador meu dia, falo que não foi fácil, mas eu sempre estou com um sorriso no rosto, porque é disso e é nisso que eu acredito. Quando a gente está falando de ser otimista, a gente não está falando de achar que está tudo lindo. A gente só faz escolhas. Então, por exemplo, hoje, numa conversa com uma amiga, eu não assisto TV, né? Assisto muito pouco, em momentos assim, cruciais. E aí foi falado dessa questão dessa menina. Aí a minha amiga que mora comigo falou, não, mas você tem que saber, você tem que acompanhar. Eu não tenho nada. Eu não acompanho nada que me adoece. Eu já tenho desafios demais para ficar focando em coisas que vão me adoecer. O que eu posso fazer por essa menina hoje? Orar e, se tiver alguma petição, participar. Fora isso, eu como ser humano eu não consigo fazer nada diferente. Para além disso, eu consigo ajudar e orientar as crianças, que é o que eu faço do meu jeito. Entende? Então, a saúde mental hoje é uma das coisas mais poderosas e é uma das coisas que vão nos levar realmente para o próximo século. Porque se a gente não conseguir minimamente pensar e organizar os nossos sentimentos para tomadas de decisões, com certeza muitas empresas fecharam muito antes do que realmente elas precisavam fechar. Mas quem era responsável por ela não tinha essa inteligência emocional, não tinha esse entendimento de que preciso respirar para tomar melhores decisões. E quando você tem pensamento positivo, e isso não quer dizer que você não possa, que você não deva enxergar, porque eu sou extremamente otimista, mas eu tenho uma visão sobre as coisas, e isso não quer dizer que ela seja boa ou ruim, só quer dizer que eu prefiro acreditar no que é. Do que dizendo para mim, não, é rosinha, não, mas não, é rosinha, não, a cor é essa e eu vou lidar com essa realidade. Porque a partir do momento que você lida com a sua realidade, é aquela que você vê a olho nu, não aquela que você cria para se sentir mais confortável, você consegue tomar melhores decisões. Então, quando a gente fala de pensamento, a gente está dizendo que quando eu escolho melhores pensamentos para ter, automaticamente eu consigo pensar em outras possibilidades que se eu tivesse só com pensamentos ruins, eu não conseguiria. Porque quando você tem só pensamentos ruins, a sua vida se fecha numa concha. E você acredita que só tem aquela alternativa. Quando você se propõe a ter um mindset de crescimento e a reorganizar a sua mente e os seus sentimentos, automaticamente você vai vendo outras possibilidades, porque elas vão surgindo, porque você está aberto a aprender coisas novas, né? Então, quando a gente fala de pensamentos positivos, para mim se resume a quanto você está disposto a aprender coisas. E qual foi a outra pergunta que você fez? Para a gente ir finalizando, chegando a nossa conversa para o encerramento geral do contexto, para você puxar uma mensagem e explanar, né, seja nesses tópicos principais, diversidade, inclusão e empreendedorismo, de tudo que a gente já discutiu, uma mensagem para as pessoas se tornarem indivíduos melhores, líderes melhores e empresas, no caso aqui de gestores melhores, para, de fato, implementarem ações que possam otimizar os seus ambientes, otimizar suas vidas, seja para qual objetivo eles estão aí galgando. Primeiro, eu acredito que tem uma fase de Sócrates que faz todo sentido para a nossa live, né? Conheça a ti mesmo e conhecerá o universo. E é isso. Você só pode fazer a tão esperada mudança ou transformação no mundo quando você se conhecer. E isso é uma responsabilidade sua. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando quem somos nós, como é que nós vivemos, o que nós esperamos, né? Então, onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu vou fazer para chegar até lá, quais são os sentimentos, pensamentos e ações que eu vou utilizar e como eu posso utilizar tudo isso, apesar dos desafios, a meu favor. Né? E que também consiga entender e se organizar com o outro. Então, esse é o primeiro ponto. E isso também serve para a empresa.
Porque muitos de nós temos empresas e a gente não conhece direito nem o nosso negócio. Mas a gente quer vender. A gente não tem um processo de venda com início, meio e fim, que possa gerar realmente resultado. Então, por exemplo, eu sempre vendi, mas nunca tinha um método. Eu vendia, aprendi a vender, 500 milhões de cursos que eu fiz, é isso. E empreendedor é isso. Mas agora eu entendi que eu preciso melhorar a minha eficiência nas vendas. Estou fazendo um curso de vendas. Tem um monte de coisa que eu já vi, um monte de coisa que eu conheço, sim, mas tem um monte de coisa que eu também não conheço. Então, quer dizer, a gente precisa ter esse mindset de crescimento sempre. Se você tem um objetivo claro e definido e não chegou até lá, alguma coisa você não sabe. Ou alguma coisa você não está fazendo. Então, quando as pessoas vêm falando para mim, mas meu casamento está tão ruim por causa da pandemia. Não, gato e gata, já estava. Você é que não queria resolver a questão. A mesma coisa da sua empresa. A sua empresa já estava com problema. O que aconteceu é que você começou a ver esses problemas de uma perspectiva diferente. E aí vai te gerar medo. Realmente vai te... Mas o que você vai fazer com isso? Então, assim, quando você tem autoconhecimento, você consegue tomar melhores decisões. Porque você entende minimamente o que as decisões que você vai tomar vão impactar você. E conhecer a sua empresa, conhecer, por exemplo, cliente. Quantas empresas perderam cliente? Mas será que elas estão fazendo a manutenção desses clientes? Não, você vê como é maluco. Eu estou há 6 meses, agora que eu lembrei que eu não estava fazendo venda na internet. Olha, para você ver como a gente é maluco. Então, quer dizer, eu passei 6 meses, estava trabalhando, né? As coisas entrando. Tá, mas e se para? As fontes que eu estava... Como é que vai ser? E eu não criei esse hábito nas redes. Então, 6 meses que eu estou entregando conteúdo e não estou vendendo. E aí eu vou culpar quem? A pandemia? Entende? Então a gente precisa ter, gente, essa coragem, porque é uma coragem de falar, tem um público, tem uma empreendedora que ajuda empreendedores, que há 6 meses eu não tiro pela minha rede para vender. Aí coloquei um postzinho, já queria que vendesse. É disso que a gente está falando. A gente está falando de hábitos. A gente está falando que às vezes a gente fica tão imbuído em algumas coisas que não faz o que tem que ser feito. Uma venda ela tem que ser feita todos os dias. E se o seu cliente vai embora, você precisa saber por que esse cliente foi embora. Minimamente. Mesmo que ele mudou, ele não gostou, não quer mais, ele conseguiu um mais próximo de você, não tem problema. Mas você precisa saber por que esse cliente foi embora. Você precisa saber por que esse cliente está vindo. Então, eu trouxe esse exemplo, porque eu adoro exemplos e adoro os meus. Porque me faz pensar e repensar muitas coisas, que é isso, né? Quando você está disposta a olhar para sua carinha feia de manhã. Porque assim, nem sempre eu acordo linda. E eu vou ter que olhar para a carinha feia. E para isso eu vou ter que olhar que, cara, 6 meses você não vende, você é maluca. E aí eu vou ter que me ajustar, correr atrás, me organizar. Mas você está fazendo post, você está fazendo vídeo, é uma forma de vender. Sim, a gente sabe que se você não for direto também na venda dentro das redes sociais, as pessoas não vão comprar porque elas nem sabem que você está vendendo. Então, é isso. Essa coragem mesmo de se olhar, essa coragem de olhar para o seu negócio, essa coragem de se entender, essa coragem de observar o que está acontecendo. Eu sugiro a todas as pessoas que estão aqui que busquem tendências, vejam o que está acontecendo no mundo, vejam quais as tendências que empresas que buscaram essas informações há 10 anos atrás estão fazendo sentido agora. Não é por acaso. As tendências não existem por um acaso, elas existem porque tem alguém estudando e o que a gente estuda é comportamento humano. Quando a gente fala de tendência, a gente fala de comportamento humano. E o comportamento humano ele vai mudando. Com essa pandemia, nossa, grandes mudanças. Mas as pessoas perguntam para mim, mas o que você acha de trabalhar home office? Eu falei, gente, para mim é tão esquisito quando vocês acham estranho. Há 20 anos atrás já fazia isso. Porque já era dela de tecnologia. Então, nada novo. O que aconteceu é que foi acelerado e as empresas tinham que fazer o que já sabiam que tinham que fazer, mas não queriam fazer, porque queriam manter o controle, né? E agora são novos paradigmas, novas realidades, novas possibilidades. Fantástico. Eu gosto de adicionar a sua fala, só para, se você me permite, de não esperar fazer o perfeito, né? Acho que, e também não querer agradar a todos. Então, você tem uma ideia, você tem uma vontade, você tem uma paixão, você tem
um expertise, vai lá e faz, e depois você vai aperfeiçoando com o tempo, não espere o perfeito. E vai lá e faz, independente de tá bom ou não tá, de as pessoas gostarem ou não, acredite em você, né? Sim. Ana, chegando ao fim da nossa conversa, eu peço que você, porventura, se lembre aí de um livro, de uma série, de um filme que tenha te, ou de uma frase, né? Você já citou uma, mas que tiver outra, que tenha te impactado positivamente na sua jornada para colaborar aqui conosco. Como eu já falei de empreendedorismo, vamos ler Quem Vende Enriquece, de Napoleão Hill. Legal. Você sabe que eu sou mastermind, né? Eu fiz o curso de Napoleão Hill, recomendo, legal. Fantástico, e as leis do êxito, de fato, mudam as nossas perspectivas. Sensacional. Excelente dica. Sou apaixonada por mastermind. Sou mastermind, fiz filosofia do sucesso, estou fazendo essa aqui, Quem Vende Enriquece. E é assim, né? Vê se eu fico trilionária logo, né? Porque tá demorando. Ana, como que as pessoas fazem para se engajar com o seu trabalho? Quais redes sociais? Compartilha, por gentileza, as suas redes. Ana Minuto em todas as redes possíveis e imagináveis. Ana Minuto no LinkedIn, Ana Minuto no Instagram, Ana Minuto no Facebook, Ana Minuto no WhatsApp, Ana Minuto no Telegram. Procura essa que você vai achar. É a única. Podem até achar algumas perdidas por aí, mas como eu, só eu. Então... Ana, grande prazer. Obrigado pela mensagem, obrigado por essa energia, por esse sorrisão. E tenha um excelente restante de semana. E a todos que estiveram conosco, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tudo de bom para nós. Tchau, tchau. Grande abraço.